pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde. Bom, eu sou a professora Fabiola Cruz e atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar a aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, um pouquinho abaixo dos ombros, e hoje estou vestindo uma blusa vermelha. E estou no estúdio da Multirio, que é super colorido. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos também. E aí, você já viu o nome da nossa aula? Então acompanha comigo. Olha lá! Ler e falar, expressão, interação e comunicação. Você já prestou atenção que ler e falar são diferentes? Possuem características diferentes? Bom, nós falaremos sobre isso na aula de hoje. Como uma prévia, a gente já pode ir pensando que quando a gente fala, a gente é mais espontâneo, não é mesmo? E quando a gente escreve, quando a gente faz um texto, a gente segue algumas normas. A gente precisa fazer um texto sempre muito nítido, com informações bem claras, não é mesmo? Bom, então, para começar, eu já trouxe para vocês uma crônica que fala sobre o Rio de Janeiro. Você pode ler comigo? Acompanha lá. Se o Rio de Janeiro fosse uma pessoa, como seria essa questão quase existencialista viaja em minha mundana cabeça? Tento me responder. Se o Rio de Janeiro fosse uma pessoa, gostaria muito de natureza, todavia, saberia o valor de uma grande cidade. Se o Rio de Janeiro fosse uma pessoa, faria amizades com facilidade e em um papo informal já convidaria a nova amizade para uma social em casa. Se o Rio de Janeiro fosse uma pessoa, trabalharia duro e também saberia que se divertir é fundamental para a vida. Se o Rio de Janeiro fosse uma pessoa, iria da praia ao subúrbio, da favela ao centro, da Zona Sul à Zona Norte, tranquilamente, algumas vezes por dia. Se o Rio de Janeiro fosse uma pessoa, adivinhe onde ele iria morar. Óbvio que seria em São Paulo. Contudo, não iria se adaptar por lá e se encontraria aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Esse é um texto do diariodorio.com. Foi escrito por Felipe Lucena. Crônicas Cariocas, se o Rio fosse uma pessoa. E aí, você gostou dessa crônica? Você compartilha da mesma opinião que o autor sobre o Rio de Janeiro, se ele fosse uma pessoa? Bom, cada um tem o seu ponto de vista, mas até que eu concordo bastante com esse autor. Mas, pessoal, o que é uma crônica? Você sabe me responder? Não lembra? Então acompanha lá o slide comigo. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada, muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo possibilitar uma reflexão sobre aquele assunto. As crônicas, elas podem estar presentes em jornais, revistas e até mesmo livros, não é mesmo? Então, ela pode ter uma linguagem formal, mas também uma linguagem informal. Isso depende do assunto que ela vai abordar. Bom, pessoal, mas você concorda comigo que um texto, se ele é lido, é diferente de uma história contada? Se eu contasse para você essa mesma crônica, você acha que seria do mesmo jeito ou seria um pouco diferente? Quando nós contamos uma história, fazemos isso de uma forma natural, não é verdade? A gente faz isso de uma forma muito espontânea. A fala acompanha
os gestos, como eu estou falando aqui com vocês, gesticulando, também o tom de voz. Tudo isso faz com que a pessoa que está do outro lado consiga interpretar o que eu estou dizendo. Diferente do texto, diferente da leitura, não é? Então, entenda mais sobre isso comigo. Olha lá. Língua escrita. Ela é mais formal, passa por gerações, composta por sistema mais disciplinado e rígido, não acompanha tom de voz, gestos e expressões. Língua falada é espontânea, natural, a presença dos interlocutores, acompanhada pelo tom de voz, gestos e expressões. A escrita não é apenas a representação da fala. A escrita segue um sistema mais disciplinado e rígido, afinal, não conta com expressões faciais ou tom de voz do falante. O escritor precisa ser mais objetivo em sua mensagem. A escrita pode ser guardada e passada de geração em geração ao longo do tempo. Sabemos que a língua, ela pode ser usada de diferentes formas. Tudo depende do contexto, depende do assunto e também das pessoas envolvidas, não é mesmo? Bom, também não existe certo e errado. Há o quê? Adequação. A gente precisa saber a melhor forma de se comunicar, dependendo da situação. Já parou para pensar nisso? É importante refletir sobre isso. É importante também saber a diferença entre uma linguagem que seja mais culta ou uma linguagem que seja mais coloquial, informal. Quer entender mais? Olha lá o slide. Linguagem coloquial, espontânea, utilizada em relações informais, sem preocupação com as regras da gramática, presença de expressão próprias da fala, uso de formas reduzidas ou contraídas, uso de agente no lugar de nós, uso frequente de palavras para articular ideias e o uso de gírias. Gírias? O que são gírias? Você usa gírias na sua comunicação? Tem o costume de falar com expressões ou palavras que só você ou seu grupo social entende? Bom, é importante que a gente entenda também o que é gíria, o que são as gírias e por que ela faz parte dessa linguagem tão informal. Olha lá. As gírias são fenômenos linguísticos utilizados num contexto informal, sendo muito utilizada entre os jovens. São palavras ou frases não convencionais, segundo a norma culta, as quais são utilizadas em algumas regiões e culturas por determinados grupos e/ou classes sociais. Você acha que aqui no Rio de Janeiro as pessoas utilizam as gírias? Bom, alguns sim. É claro que nem todos os cariocas ou pessoas que moram nessa cidade maravilhosa usam gírias. Mas é comum que uma pessoa que vive nessa cidade consiga interpretar, traduzir o que algumas gírias significam. E para descontrair, eu trouxe algumas para vocês. Acompanha comigo. Gírias cariocas. Bolado. Quando se está chateado, preocupado, confuso ou aborrecido com algo. Bombar, fazer sucesso, chamar atenção de forma positiva. Caô, o mesmo que mentira. Caraca, expressão utilizada para indicar espanto, surpresa. Maneiro, refere-se a alguma coisa que é interessante, bonita ou legal. E a linguagem culta? Ela já é mais formal, não é mesmo? Ela tem preocupação com a gramática. Vamos observar no slide algumas características de uma linguagem mais culta. Olha lá. Linguagem culta. Usada em situações formais
e em documentos oficiais. Maior preocupação com a pronúncia das palavras. Uso da norma culta. Ausência do uso de gírias. Bom, para exemplificar um pouco melhor a linguagem formal, eu vou apresentar para vocês um pequeno trecho que faz parte da conclusão de um texto escrito por Quintino Gomes Freire. Ele fala sobre o sotaque aqui no Rio de Janeiro. Perceba que nesse texto existe a preocupação com a gramática, não existe gírias. Olha lá, vamos ler juntos. Por mais que tentemos argumentar contra a ideia de que o falar carioca não deva ser considerado o modelo linguístico brasileiro, uma vez que linguisticamente não há um dialeto superior, não se pode negar a importância dos fatores extralinguísticos para os fenômenos da linguagem, os quais justificam a escolha. E um dos conceitos que a explica é o de norma, não na visão coseriana, mas na que sustenta a suposição de que, em uma língua, há sempre uma variedade de prestígio falada por uma elite, também de prestígio. O suposto modelo de fala da cidade do Rio de Janeiro não reflete a realidade linguística de seus habitantes. Trata-se de uma abstração. O que ocorre é a neutralização dos regionalismos, resultando em uma busca de um padrão idealizado, supõe-se de base carioca. E aí, o que você achou desse texto? Percebeu que nesse texto há uma preocupação com a gramática, com as palavras, com a forma com que ele está escrito? Elementos que tornam esse texto formal? Pois é. Além disso, eu percebi também, e isso me fez pensar, que no Rio de Janeiro existe uma grande diversidade linguística. Afinal de contas, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem pessoas que vieram de vários lugares do Brasil e até do mundo. Então, o Rio de Janeiro tem uma grande diversidade na sua forma de falar. Concorda comigo? Bom, então vamos pensar um pouco mais sobre isso. Olha lá. Apesar das diferenças existentes entre a fala e a escrita, não podemos considerar uma mais complexa ou importante do que a outra. Seja falando ou escrevendo, o importante é pensar de que forma podemos nos comunicar melhor. E se a gente pensar bem, a gente vai lembrar que, por exemplo, os jornais tinham uma linguagem mais formal, não é mesmo? Com o passar do tempo, a linguagem do jornal foi ficando mais popular. Olha aí, a língua é um instrumento vivo de comunicação. Interessante, não é? Bom, você está gostando da nossa aula? Em resumo, eu vou falar para você tudo que nós falamos até agora. Bom, na aula de hoje, nós refletimos juntos sobre a escrita e também sobre a fala. Elas são um meio de expressão, de interação e também de comunicação. Apresentei para vocês uma crônica sobre o Rio de Janeiro. Explicamos o que é crônica também. E apresentamos nessa fala que a crônica ela traz elementos do cotidiano e que nos fazem refletir sobre a realidade. Ela pode estar em livros, em jornais, e a linguagem dela vai depender do seu conteúdo. A língua escrita representa um sistema mais disciplinado, mais rígido, enquanto a língua falada ela já é mais espontânea. A linguagem nem sempre é usada da mesma forma. Tudo vai depender do contexto, da mensagem, dos interlocutores. Observamos que a linguagem coloquial
ela é informal, é aquela que a gente usa no dia a dia. Já a linguagem culta, ela é usada em situações que são mais formais. Apresentamos até um texto para mostrar a importância da gramática numa linguagem mais culta. Concluímos que fala e escrita são complexas e importantes. Uma não é mais do que a outra. Devemos conhecer a maneira mais adequada para usar a linguagem de acordo com o momento, de acordo com a situação. E já que a gente está finalizando essa aula, que tal um desafio? Acompanha comigo. A linguagem não pode ser utilizada sempre da mesma forma, já que o contexto, os interlocutores e o objetivo da mensagem são alguns dos fatores que influenciam a forma como ela deverá ser usada. Então, desafio você a produzir um pequeno dicionário com gírias cariocas. Escreva uma palavra ou expressão e ao lado seu significado. Lembre-se que a gíria é uma das características da língua coloquial e que, para cada ocasião, devemos saber usá-la de forma adequada. É isso! Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Converse com seu professor, com a sua professora sobre o assunto. Um beijo e até a próxima! Tchau!